Estrada do Alviela, que despertas grande amor. Ouve assim quem lhe chamasse, o sol que lhe doura a face, lá no campo é meu labor. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Com a autorização da excelentíssima senhora Presidente da Câmara Municipal de Alcanena, a doutora Fernanda Aceiceira, declaro aberta a sessão solene pública comemorativa do 102º aniversário da fundação do Concelho de Alcanena. Vai usar da palavra o excelentíssimo senhor Presidente da Assembleia Municipal de Alcanena, engenheiro Silvestre Pereira. Ora, bom dia a todas e a todos. Excelentíssima senhora Presidente da Câmara Municipal de Alcanena, senhora vereadora e senhores vereadores, senhores Presidentes de Junta e membros eleitos da Assembleia Municipal e Assembleias de Freguesia, senhores representantes dos partidos políticos e coligações, dos órgãos municipais, pessoas convidadas, lembro o senhor ex-presidente, o senhor Joaquim Pereira Henriques, o senhor deputado Hugo Costa, a senhora comandante da GNR, o senhor comandante dos bombeiros municipais de Alcanena e, na sua pessoa, cumprimento toda a corporação, representantes das associações culturais, desportivas, recreativas, associações empresariais e sindicatos, colaboradores da autarquia, comunicação social, com particular destaque para a TV Mind e a Rádio Hertz, caros munícipes, minhas senhoras e meus senhores. Comemoramos hoje, o 8 de maio de 2016, o 102º aniversário da fundação do Concelho de Alcanena. Esta comemoração anual segue-se à maior sequência de eventos realizados ao longo da sua existência, que integraram a comemoração do primeiro centenário da fundação do Concelho de Alcanena. Efeméride que decorreu durante um ano, promovida pela Câmara Municipal com o envolvimento e participação de toda a comunidade, constituiu uma enorme afirmação e promoção deste território e das suas gentes. Mas também, e não menos importante, foi o relembrar a nossa história, promover a nossa cultura através de muitas manifestações, como uma forma de homenagear e reconhecer todos os anónimos que construíram e aqueles que, pelos seus atos, a protagonizaram. Para todos eles que serviram este Concelho, como puderam e souberam, aqui vai o nosso reconhecimento e a gratidão pelo legado que nos entregaram. Desejamos que muitos outros novos munícipes se associem a nós, quiçá como futuros timoneiros deste barco que veio navegando em mares, por vezes perturbados e outras vezes mais calmos, mas certamente sempre desafiantes. Mas que tem de ter sempre em mente a procura das melhores condições de vida para os seus, nossos munícipes. Condição sem a qual as nossas funções perderão o seu significado. Deste modo, e a título de exemplo, importa aqui salientar e enaltecer, na pessoa da senhora Presidente da Câmara, esta orientação na atual gestão da autarquia e a convergência dos diversos eleitos em temas estruturantes, sobrepondo o interesse local face a outras lógicas mais partidarizadas. Esta atitude contribuiu para dar respostas adequadas para a superação das dificuldades e a obtenção de resultados positivos para a autarquia, com reflexos na vida de todos nós como munícipes, nomeadamente: 1. Elaboração e aprovação do plano de saneamento financeiro da autarquia, que permitiu o pagamento das dívidas de curto prazo a fornecedores, a retirada da autarquia da situação de incumprimento, a normalização do fluxo de transferências financeiras do Estado para a autarquia, mudando assim
o seu estatuto de mais incumpridora para mais cumpridora. 2. No complexo histórico processo de financiamento, adjudicação e execução dos projetos e obras da remodelação do sistema de saneamento de Alcanena, também foi uma ação relevante neste processo. Incremento no processo da revisão do PDM e na suspensão do vigente para satisfazer pedidos de instalação de novas atividades económicas e para regularização de situações existentes conducentes ao licenciamento e legalização da respectiva atividade e exploração. Permitam um parênteses para referir o fato de, pela primeira vez, o relatório de contas do município do exercício de 2015 ter merecido aprovação por unanimidade dos deputados da Assembleia Municipal no passado dia 29/4, como reconhecimento dos bons resultados obtidos e a confirmação da capacidade para superar as naturais diferenças. Contudo, e em contraponto, nos últimos anos, estas condições de vida foram afetadas com algumas medidas impostas ou oportunisticamente aproveitadas pelo Poder Central como reformas. Embora algumas destas reformas, que poderiam ter obtido o estatuto de necessárias, por consenso, na realidade, devido a uma visão unilateral, conteúdo inadequado a algumas realidades e com uma implementação precipitada, conduziram a resultados perversos ou prejudiciais para os nossos municípios. Em concreto, destacamos algumas destas situações, nomeadamente as alterações organizacionais do território, tais como a reorganização administrativa das freguesias, pela Lei 20 de 2012, a reorganização do mapa judiciário e as alterações dos sistemas e nos serviços de saúde prestados à comunidade. Deste modo, desejo partilhar uma avaliação das situações que se mantêm em aberto e constituem desafios a superar. A reforma administrativa e do território, decorrente da Lei 20 de 2012, que impôs unilateralmente a agregação de 5 das 10 freguesias existentes. Queremos aqui reafirmar a necessidade de uma nova definição de critérios por parte do Governo. Neste enquadramento, impõe-se devolver a palavra às populações envolvidas nas freguesias agregadas, através dos seus representantes eleitos, assembleias e juntas de freguesia, para que, numa avaliação objetiva, tenham a possibilidade de reequacionar a situação existente, validando-a ou propondo a sua reversão à situação inicial. A fim de evitar perturbações indesejáveis neste processo, permitam-me que, de modo geral, descreva os procedimentos expectáveis. Assim, o resultado desta avaliação, desejavelmente participada, será traduzida em votação e deliberação, que de seguida será encaminhada, respectivamente, para a Câmara Municipal e a Assembleia Municipal, em cumprimento dos procedimentos então estabelecidos para ratificação e ou deliberação. O resultado desta deliberação será comunicado ao órgão do Governo, que, nos termos definidos pelo mesmo, deverá emitir o parecer de decisão desta instância. Reorganização dos serviços de saúde do Centro Hospitalar do Médio Tejo. Esta situação não tem sido tratada com a transparência que se impõe e os resultados não têm sido visíveis na melhoria sentida pelos seus utentes. Importa, pois, um acompanhamento ativo e permanente desta situação pelos órgãos da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, nos quais estão representados os eleitos deste Conselho, Câmara Municipal e Assembleia Municipal. Reestruturação dos serviços judiciais, com incidência na comarca de Alcanena e nos serviços do Tribunal. Reestruturação dos serviços judiciais, com incidência na comarca de Alcanena e nos serviços do Tribunal. Esta é outra das situações que tem de continuar a merecer toda a atenção
e acompanhamento ativo por parte dos órgãos eleitos deste Conselho, Câmara e Assembleia Municipal, mantendo os munícipes informados e dispostos a intervir na preservação dos seus direitos. A resolução destas situações vai exigir respostas sensatas, mas firmes. Não de imobilismo antirreformista, mas pelo contrário, de quem quer mudar para melhor, corrigindo os excessos cometidos em ineficácia, em falta de diálogo e em desrespeito pelos mais desprotegidos. Por fim, perante este quadro, mais uma vez aqui, nesta celebração, os atuais eleitos para os diferentes órgãos da autarquia, independentemente do seu estatuto de governação ou de oposição, e apesar das naturais divergências, têm a responsabilidade de se entenderem, enfrentarem em conjunto estas realidades e contribuírem para mitigar os danos causados. Neste entendimento, juntos, vamos ser ganhadores. Viva o Conselho de Alcanena, viva Portugal. Vamos agora ouvir o texto Até onde me leva a memória, de Maria Lucília Moita, dito por Magui Gil. Alcanena espraia-se muito clara, do lado sul da Serra dos Candeeiros e Serra de Aire. O sol bate-lhe em cheio e o vento faz-se ouvir, quando sopra forte em tardes longas de tempo seco. Dantes, o cabeço do lavradio, ali a jeito, era o muro de abrigo onde se via a terra em sua largura. Agora é uma elevação de casas em bairros novos. Mais adiante é o alto do hospital, na entrada nascente. Foi sempre a primeira imagem vista de longe, bem antes de chegar à ponte do Peral, ponte de Ribeiro Modesto. O Alviela passa ao largo a caminho do Tejo. Não lhe faz umidades. O Almonda do outro lado também não. Nascem perto, com grandes rebentações de água nos invernos rigorosos. Sítios de ir passear nas tardes de domingo. Ia-se muito à nascente do Alviela, os olhos de água. A gente orgulhava-se daquele dar de beber à capital do país. As árvores altas do parque fechado dão imponência por só existirem ali. De resto, à volta da vila, são oliveiras e mais oliveiras, cinzentas, discretas, agachadas na alegria do sol. Alcanena, onde nasci no ano de 1928, onde vivi os meus anos de menina, onde vivo como se vivesse sempre. Vai usar da palavra o representante da CDU, Coligação Democrática Unitária, engenheiro Ivo Santos. Bom dia a todos. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, excelentíssima Sra. Presidente da Câmara Municipal de Alcanena, excelentíssimos representantes das forças políticas, estimados munícipes e restantes convidados. Na passagem do 162º aniversário do Conselho de Alcanena, a CDU saúda e homenageia todos os republicanos que contribuíram para a sua fundação, bem como que os que ao longo dos tempos, principalmente em democracia, têm contribuído para a sua manutenção. A história do Conselho está umbilicalmente ligada à instauração da República. Aproveitamos esta oportunidade para saudar a reposição do feriado do dia 5 de outubro, bem como dos restantes que tinham sido roubados pelo anterior governo. Somos um Conselho predominantemente industrial, que após o 25 de Abril viria a atingir o expoente máximo da sua potencialidade económica, destacando-se amplamente de concelhos vizinhos e que no auge da sua atividade industrial, quer no setor dos cortumes, quer no setor têxtil, encontrava reunidas todas as condições para a sua projeção. As opções políticas foram outras, conduziram a uma situação bem diferente. A invasão do mercado nacional por produtos estrangeiros e as exigências de modernização dos processos de fabrico levaram ao encerramento de muitas empresas. Se juntarmos esta situação débil à diversificação das atividades económicas, o declínio da capacidade empregadora e os problemas ambientais resultantes dos resíduos da indústria de cortumes, temos as principais razões que têm contribuído para a desertificação do Conselho. No entanto, a vertente industrial continua a ser a identidade do nosso Conselho. A indústria é a principal fonte empregadora,
Quero daqui prestar a mais profunda homenagem a todos os obreiros que deram expressão ao nosso brasão, assim como às centenas de trabalhadores que diariamente laboram no nosso concelho, muitos deles em condições precárias. É a eles e ao conjunto de pequenos e médios empresários que demos o título Alcanena, capital da Pela. A relevância do setor é notável, quando é capaz de dar resposta aos mercados mais exigentes e assumir a competitividade, seja na moda, no ramo automóvel ou na aeronáutica. Mas não nos podemos iludir que em muitas empresas ainda subsistem métodos antiquados e ultrapassados de produção e gestão. Garante-se a competitividade pela desvalorização das forças de produção, nomeadamente pela mão de obra barata, pelos baixos salários, pela precariedade e pelo tratamento sem direitos que as sucessivas alterações do Código de Trabalho têm vindo a permitir, tal como acontece um pouco por todo o país. Tradicionalmente ligados à indústria local estão os problemas ambientais consequentes que se tornaram um fator limitativo ao desenvolvimento do concelho, ao afetarem drasticamente a qualidade de vida da população. Não podemos deixar, por isso, de estar bastante satisfeitos pela conjugação de esforços que se têm articulado de forma a eliminar o passivo ambiental a que temos sido sujeitos há décadas e que foram um dos principais entraves à fixação da população. Aguardamos a conclusão de todo o projeto de reabilitação da rede de coletores de águas residuais domésticas e industriais, a reabilitação da célula de lamas não estabilizadas, assim como a reabilitação da ETAR, para que a população do concelho de Alcanena e dos concelhos vizinhos possa finalmente usufruir de qualidade ambiental. Aguardamos também a conclusão do projeto do Museu do Curtume, cujas instalações estão prontas desde o final de 2008, mas que tem sido continuamente adiado. A resolução do problema das instalações da Guarda Nacional Republicana é outro problema que carece de resolução célere. O atual posto não tem condições de atendimento para todos os cidadãos, e os profissionais desta força de segurança não têm condições dignas para realizar o seu trabalho. A CDU considera que só uma clara afirmação da nossa identidade, passando por uma política de desenvolvimento, estará assegurando o futuro do município. No nosso entendimento, várias vertentes devem estar presentes. É fundamental concretizar com brevidade a revisão do PDM, por forma a criar condições para que o mesmo constitua um incentivo à fixação de novos investimentos, especialmente nos locais mais favorecidos do ponto de vista logístico. É imperiosa a concretização eficiente dos projetos de âmbito ambiental, procurando devolver a qualidade de vida à população e atrair novos habitantes. É essencial possuir uma rede viária, sendo que muitas das estradas se encontram em mau estado de conservação, como é um exemplo flagrante a estrada de Alcanena a Monsanto, de forma a potenciar o desenvolvimento do concelho. A CDU entende que o nosso concelho necessita desenvolver uma estratégia que tenha em conta vários aspectos, tais como a diversificação das atividades económicas, fornecendo incentivos à fixação de novas empresas e aprofundando os laços económicos regionais, apostar na qualidade e na inovação das atividades em que existe know-how, nomeadamente nos setores tradicionais, procurando aprofundar a ligação do setor produtivo às instituições de ensino superior. Apostar no desenvolvimento turístico do concelho, divulgando o seu extenso património natural e os seus produtos e tradições. Aproveitar as manifestações culturais e colocar a Alcanena na agenda cultural do país, nomeadamente incentivando e apoiando o vasto movimento associativo que, em alguns casos, sobrevive apenas do grande esforço e dedicação da comunidade. No ano em que se comemoram os 40 anos do poder local democrático, subsistem ainda muitos constrangimentos que travam um desenvolvimento harmonioso e integrado das regiões. Impõe-se defender e adotar decisões políticas que assegurem a recuperação da capacidade financeira dos municípios e o aperfeiçoamento de instrumentos de saneamento financeiro já existentes, que respeitem a autonomia e configurem reais soluções para os problemas das autarquias. Saudamos o desbloqueamento da contratação de trabalhadores, particularmente os assistentes operacionais. Saudamos todos os trabalhadores da administração local do concelho de Alcanena pela conquista das 35 horas de trabalho semanal. E a CDU, no cumprimento dos seus compromissos eleitorais, apresentar na Assembleia da República os projetos de criação das freguesias que foram retiradas ao povo e prosseguirá a sua luta pela criação das regiões administrativas, uma verdadeira descentralização do poder local democrático. Viva o Concelho de Alcanena! De seguida, vamos ouvir o texto Memória da Vila, da autoria de Maria Manuela Henriques, por Vicente Batalha. Do cabeço do lavradio dominava-se toda a vila. Vila que era pequena e ficava situada no meio de extensos olivais e figueirais. Pequenos ribeiros de águas cristalinas corriam em seu redor, fartando de bogas e barbos o rapazio amante das pescarias. Aqui e ali, casas enormes, de abastados proprietários e industriais, dominavam as modestas casinhas do povo, que, encolhidas na sua pequenez, ondeavam pelas ruas estreitas, calcetadas com seixos enormes
e brilhantes, polidos pelo uso. O luxo da vila era o pequeno jardim triangular, onde duas árvores bem podadas davam guarda de honra às roseiras e faziam guarda de honra às boas-vindas e aos forasteiros. Gente dos mais variados ofícios percorria a vila, operários de calça de cotim, jornaleiros, criadas de farda escura e avental branco, lavadeiras, peixeiras, o leiteiro, o vendedor ambulante e um sem fim de pobres, vindos de todos os cantos e recantos da vila, que mendigavam pelas portas das cozinhas fartas o pingo de azeite frito que recebiam, e a dia certo da semana, os 2 tostões que a caridade das senhoras lhes condescendia. E a envolver toda a vila havia a música do trabalho que saía dos braços fortes dos homens que batiam a sola vigorosamente. Tum, 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 pá, pá, pá. Vai usar da palavra o representante dos independentes pelo Conselho de Alcanena, Dr. Artur Simões Rodrigues. Bons dias, cumprimento todos, distintos membros da mesa, bombeiros, todos vós, senhoras e senhores. A comemoração do aniversário do Conselho, neste momento 102 anos, é motivo de orgulho e satisfação para todos nós, pelo percurso feito até hoje, que permitiu ir construindo em autonomia esta identidade própria e que é motivo do nosso orgulho, o Conselho de Alcanena. É, pois, momento alto para, mais uma vez, homenagear os fundadores e todos os restantes que nos antecederam e que deram o seu contributo para um Conselho melhor e mais justo. Hoje, uma responsabilidade acrescida se nos impõe, pois somos todos os munícipes, parte da reconstrução que se exige continuada da nossa vivência em comunidade. A realidade é múltipla, a verdade necessariamente terá de ser dita no plural, de onde resulta a importância e a valorização e defesa dos princípios democráticos que acabamos de aqui reafirmar em abril. É nosso dever, além da própria ação, a reflexão sobre a nossa realidade. Podem as leituras ser naturalmente diferentes, mas cabe-nos um papel de verdade e de rigor analítico que não se cinja simplesmente ao elogio ou à crítica superficial. Responsabilidade e rigor, respeito com exigência. Após estas breves considerações de caráter geral, procuraremos contribuir para uma análise rigorosa da realidade que temos vivendo no nosso Conselho. Há diferentes formas de estar na política e os políticos não são todos iguais. As pessoas, na prática, seguem 2 formas, grosso modo, ou projetos políticos diferentes, com consequências e práticas, também elas muito diferentes. O projeto de gestão e desenvolvimento versus o projeto da manutenção do poder. Estar e conservar o poder, a arte de saber durar. Destes 2 modelos decorrem formas diferentes de estar na política e a teoria e da prática dos candidatos e dos eleitos. São lógicas diferentes que geram atitudes e comportamentos radicalmente diferentes. A lógica da nossa candidatura foi claramente assumida e norteia a nossa ação e as avaliações que fazemos. Um projeto sério de gestão e desenvolvimento do Conselho. Os nossos programas foram feitos com o conhecimento e os olhos postos na nossa realidade concelhia e das freguesias. Não abdicámos até agora, nem abdicaremos de participar, porque o nosso Conselho preocupa-nos. Vivemos cá e sentimos os problemas desde o centro à periferia, das periferias ao centro. Conselho múltiplo e diverso, mas cujo desenvolvimento nos preocupa como um todo. É, pois, a partir de nós, das nossas perspectivas, dos nossos programas, da nossa forma de ser e de estar, com empenho, que fazemos as nossas avaliações. Fará sentido lembrar que a atual maioria, daqui a pouco, terá completado 2 mandatos.
mas todos têm consciência da obra que foi feita antes e da obra que não terá sido feita agora. O que é estranho mesmo, ou não, é terem andado este tempo todo a queixar-se e a atribuir culpas aos outros, a todos os outros anteriores. De facto, a propaganda consegue muito. Na inauguração da história, em 2009, a situação financeira serviu maravilhosamente a estratégia de arranjar culpados para tudo. Havia acólitos cuja conversa era apenas não há dinheiro. Aproveitou-se com mestria uma realidade difícil que os municípios viviam, sobretudo onde se fazia obra. Ocultou-se que desde 2007 a situação se agravou com o garrote da Lei das Finanças Locais, do célebre governo maioritário que fez o que quis e dificultou em pleno campeonato a vida dos municípios. As fórmulas arbitrárias dos cálculos passaram a ser diferentes e nós sentimos isso logo em 2008 e 2009. Só que havia quem não sentisse, não sabia de nada. A situação do município, que exigia decisões rápidas e urgentes em termos de saneamento financeiro, foi deixada ao abandono. Algum desleixo. Não havia problema, pois estavam identificados os responsáveis. Repare-se, por exemplo, nisto. O prazo médio de pagamento a fornecedores no final de 2009 era de 260 dias. Uma situação já de si difícil, mas que deixaram agravar, sem sequer fazer obra. De tal maneira que no final do ano seguinte, em 2010, o prazo médio de pagamento a fornecedores quase duplicou, 446 dias, mais 186 dias, situando-se no final de 2011 nos 228 dias, mesmo assim ainda com 11 dias a mais do que no final de 2008, e isto já depois dos empréstimos no valor de 5 milhões de euros para pagar a fornecedores. Como todos sabemos, este empréstimo e o respectivo plano de saneamento financeiro não anulou dívida, simplesmente mudou a dívida de um lado para o outro, mas sobretudo foi uma oportunidade para maximizar as receitas, mesmo que desnecessariamente à custa dos munícipes, por exemplo, no IMI. A juntar a isso, verificou-se a redução dos salários devido à austeridade. No entanto, era legítimo não fazer obras porque não há dinheiro. Mas claro que em 2009 era possível aparecer algo depois de tomarem posse. Demorou algum tempo, mas apareceu. Foi a requalificação do jardim, depois designado da República. Encontrar o projeto pronto não era uma prioridade, mas tendo a garantia de 85% dos fundos comunitários, aí vai perto de 1 milhão de euros. E assim se fez uma obra não prioritária. Mas houve mais. Os projetos estavam feitos e prontos. A ampliação e requalificação do quartel dos bombeiros, aprovada nesse setembro de 2009 pela Direção Nacional dos Bombeiros. Assim como os projetos das estradas Alcanena-Malhão-Moita e a estrada Minho-Val Alto. Nestes 3 casos, as peripécias foram diferentes e ainda não acabaram. E no caso do quartel dos bombeiros, as asneiras, permitam-me, serão praticamente tão graves quanto irreversíveis. A principal pretensão requerida pelos bombeiros, a ampliação do espaço de estacionamento coberto das viaturas, assim como outras funcionalidades importantes, não aconteceram. Pior que tudo, o que considero pessoalmente de uma grande gravidade, porventura irreversível, a destruição do excelente salão do quartel. Apesar de já ter sido afirmado em reunião de Câmara que o Sr. Vereador Artur era a única pessoa a dizer estas coisas sobre as obras do quartel, o Vereador Artur Simões Rodrigues reafirma o que disse e acrescento: tudo isto custaria pouco mais do que custou a obra realizada e no total menos de 500 mil euros, ou seja, metade do que custou o jardim. Proteção Civil. Desde 2009 parece ser um assunto sem importância. O Serviço e o Gabinete Municipal de Proteção Civil foi claramente negligenciado. Não fora o profissionalismo dos trabalhadores do município e dos vários agentes, com destaque para os bombeiros e GNR, e a situação seria da máxima preocupação. A Comissão Municipal de Proteção Civil é, na prática, inexistente. A inépcia foi por demais evidente no que respeita ao Plano Municipal de Emergência, praticamente concluído em 2009, ainda não se encontra aprovado. E a responsabilidade não é dos trabalhadores do município. É curioso que desde 2011 não haja vereador nomeado nesta área. Já chamámos a atenção, mas a situação continua até hoje. Portanto, não há vereador de Proteção Civil nomeado.
Pode ser uma opção, mas a posse como membro do Conselho Municipal de Segurança, que ocorreu na Assembleia Municipal da semana passada, dia 29 de abril de 2016, só poderá ser, nesse contexto, ilegal. Além disto, vamos continuar a ouvir falar do Conselho Municipal de Segurança. Há situações por esclarecer e resolver. Afinal, nem 7 pessoas no gabinete político conseguem resolver estas coisas. Mas não será por acaso. E a responsabilidade não é dos trabalhadores da autarquia. Trata-se de uma cultura organizacional instalada. Uma cultura piramidal e unidirecional da voz única. Todos sabemos a diferença em relação a uma outra administração pública, aberta, participada, descentralizada. Os trabalhadores sabem bem, e nós também. Há questões básicas que nos deixam perplexos. Como é possível a Câmara ter estado 6 meses sem dirigentes nomeados? Como é possível estar há tanto tempo, anos, sem um dirigente principal na divisão administrativa e financeira? O que resulta é uma sobrecarga enorme sobre alguns que fazem o seu melhor, mas são eles os primeiros a notar e sentir as falhas na organização e coordenação da estrutura e na dinâmica organizacional. E depois há falhas. Mas não estou a falar dos atrasos e falhas nos convites. Aí a responsabilidade é política, como foi demonstrado. Como também não decorre daí, pelo menos diretamente, os atrasos nas respostas aos nossos pedidos de informação. Já diferente é a demora, por parte da Sra. Presidente, em responder e demonstrar o que afirmou numa reunião de Câmara, pondo em causa procedimentos administrativos do município porque conteriam irregularidades ou ilegalidades, em tom acusatório diretamente dirigido ao vereador Artur. Solicitei esclarecimento, requeri por escrito e continuo à espera da resposta. Vão mais de 2 anos. Havendo tanta certeza e segurança no que afirmava, bastaria apresentar um documento que fosse da contabilidade a comprovar o que disse. E teria razão. Assim só poderei concluir que estamos perante calúnias e mentiras. A política pode e deve ser diferente. É muito mal quando as pessoas usam o poder para se imporem. Pior ainda quando o fazem mesquinhando, humilhando, maltratando ou dizendo mal. Pior ainda se o fizerem pelas costas. O contraditório é, na política, elemento essencial, tal como na justiça. Contas de 2015. Não poderei deixar de abordar este assunto recente na vida do município. Das últimas contas podemos constatar que o valor global rondou os 22 milhões de euros. Apesar das despesas de capital representarem um valor de 400 e tal milhões, o valor do PPI foi de facto de 7 milhões e 700 mil. Ou seja, a totalidade do PPI, que é o Plano Plurianual de Investimento, é cerca da metade das despesas de capital. Isto demonstra que uma coisa é a contabilidade e outra a realidade. Estamos a falar, de facto, em termos de investimento em 2015, em pouco mais do que foi a empreitada da remodelação dos coletores. E, em concreto, o esforço financeiro do município situou-se em apenas 3,9% do investimento feito, uma vez que as despesas foram suportadas pelos fundos comunitários em 85%, tendo a Áustria assumido 74% dos restantes 15% da contrapartida nacional. Refiro os dados do relatório de contas. Ou seja, são coisas diferentes falar da realidade, no terreno e em concreto, ou falar das questões contabilísticas. O exemplo claro que comprova a diferença entre contabilidade e realidade foi a contratação de um empréstimo em melhores condições para pagar um outro empréstimo. Foi um bom ato de gestão e que veio, em parte, colmatar um erro anterior. Entrou capital e os valores têm que constar nos documentos contabilísticos. Os gráficos apresentam-nos, mas apenas isso. Outro exemplo simples e rápido poderá ajudar a compreender outro elemento, muitas vezes posto em destaque. As taxas de execução da receita e da despesa. Imaginemos que eu tenho terrenos e prédios para vender. Coloco em orçamento essa receita previsível, com valor X. Agora imaginemos que eu não vendi os prédios e terrenos, mas consegui mais ou menos os mesmos valores de receita em IMI ou noutras receitas. O que significará que eu tive mais ou menos a receita prevista, mas não cumpri o orçamento, houve desvios. Mas tive mais ou menos a mesma receita. Os mapas de desvio explicam isso. Num outro mapa verifica-se, por exemplo, o seguinte: em aquisição de serviços, de bens e serviços, registou-se um aumento significativo em outros serviços, sem explicitar quais. Cerca de 115 mil euros a mais em 2015 do que em 2014. Cerca de 35% de aumento.
Ou seja, gastou-se em 2015 perto de €500 mil em outros serviços, o equivalente a 13% da totalidade da aquisição de bens e serviços. Será tudo normal, com certeza. Mas ficamos perplexos quando respondem, em reunião de Câmara, não saber do que se trata, mas que vão tentar saber e informar. Nada é dito depois na Assembleia Municipal sobre o assunto. Perguntei, naturalmente, na reunião de Câmara, seguinte: aqui Del Rey parece que se está a duvidar de alguma coisa. Confesso que não posso deixar de achar estranho que as coisas sejam colocadas nesses termos. A nós poderá interessar saber, mas muito especialmente interessará, seguramente, a quem tem a responsabilidade da gestão, para saber, pelo menos, as linhas essenciais do que está em causa. Uma pergunta. Por que será que o gráfico das transferências da Câmara para as freguesias não foi projetado na Assembleia Municipal, nem sequer referido ou comentado? Se tiverem oportunidade, sugiro que consultem e tirem as vossas conclusões. O gráfico está na página 43 do relatório do documento 28 e refere as transferências para as juntas de freguesia entre os anos de 2002 e 2015. Confesso que não fui eu que o fiz. Os números não oferecem dúvidas. Façamos um exercício de comparação entre os últimos 6 anos, tempo da atual gestão, e os 6 anos anteriores. Seria legítimo ir mais atrás, porque assim o documento trata, mas limitemos a 6 anos para o mesmo tempo de comparação. A Câmara Municipal transferiu para as juntas de freguesia nesses 6 anos, entre 2004 e 2009, 5.900.000 e tal euros, perto de 6 milhões de euros. A Câmara Municipal transferiu para as juntas de freguesia nos 6 anos seguintes, os últimos 6, entre 2010 e 2015, 2.750.000 euros. Menos de metade. Se fizermos as médias, obteremos no primeiro caso perto de 1 milhão de euros em média anual transferido para as juntas de freguesia nesses 6 anos, cuja governação conhecemos, contra menos de meio de milhão de euros transferido em média nos últimos 6 anos. A este propósito, 2 ou 3 notas rápidas. Primeira nota. As transferências da Câmara Municipal para as juntas de freguesia em 2014, ano do centenário, sublinhamos, foi em capital 60.400 euros. Todos podem constatar que as transferências de capital, no ano correspondente à década anterior, em 2004, foram perto de 1 milhão de euros. 992.000 euros. Falamos de capital, porque em correntes a diferença foi mesmo assim de mais 83.469 euros em 2004 do que em 2014, ano do aniversário do centenário do Conselho. Mas as freguesias estão sempre nos discursos. Segunda nota. Nestas transferências dos últimos 6 anos estão incluídos os pagamentos que ficaram em atraso por parte da Câmara em 2009. Esses valores foram excluídos do cálculo de pagamentos, como se sabe, dos pagamentos em atraso, tendo havido acordo de pagamento, neste e noutros casos. Esses valores foram bons para algumas freguesias que puderam fazer algumas coisas a mais e o reconheceram-no. Terceira nota. As juntas de freguesia receberam no ano de 2004, há 12 anos, praticamente o mesmo valor de investimento que se prevê em todo o orçamento do município de Alcanena para este ano de 2016. Este ano de 2016, minhas senhoras e meus senhores, ano de continuidade, ano de grande dinâmica iniciada no centenário, ano de grande reforço da afirmação do Conselho, etc. Achamos que sim, apoiamos isso. Mas reparem, o valor mais significativo de investimento no orçamento deste ano são cerca de 400.000 euros para estradas e vias de comunicação. Não ligaram absolutamente nada à nossa chamada de atenção para a necessidade de definir quais as intervenções a fazer, as respectivas prioridades e calendarização. Só agora, estamos em maio de 2016, nos responderam que estão a fazer o levantamento. O que havemos de dizer a isto? As questões financeiras são de importância indiscutível e incontornável. Diz-se sempre que não há dinheiro, pois, num pequeno exercício de cálculo, tendo por base os valores inscritos nos relatórios de contas, constatamos que nos últimos 6 anos, a média das receitas, ou seja, do dinheiro disponível, foi cerca de 14 milhões de euros, ao passo que nos 6 anos anteriores a média se situou nos 2 milhões. Há uma diferença de 2 milhões de base contabilística. Mas, por uma questão de realismo, vamos retirar esses valores da receita, o correspondente aos empréstimos de 2009 e 2011, uma vez que foram
Desculpem. Uma vez que foram valores para pagar dívida. Dívida essa que não foi paga e anulada, mas transitou de curto para médio e longo prazo. Se retirarmos esses valores, dizia, constatamos que a média do dinheiro disponível, ou seja, do dinheiro que os executivos tiveram para trabalhar, foi em média o seguinte. Nos últimos 6 anos, cerca de 12 milhões e 400 mil euros. Ao passo que nos 6 anos anteriores a média foi de 11 milhões e 600 mil euros. Resumindo, nos últimos 6 anos houve mais cerca de 800 mil euros em média para trabalhar do que nos 6 anos anteriores. E como disse, estão excluídos os valores dos empréstimos para pagar dívida, que continuou sob outra forma. Foi paga dívida, mas continuou dívida. Só municípios ricos, famílias ricas, empresas ricas conseguem trabalhar e avançar sem recurso ao crédito. Ou não se faz nada, ou pouco, ou vem em fundos de algum lado, ou recorre-se ao crédito. A vontade e necessidade de fazer as coisas, permitindo aos municípios aproveitar os fundos comunitários, levou-a endividamento para fazer face às responsabilidades correspondentes à contrapartida nacional, num tempo em que as comparticipações comunitárias eram muito inferiores ao que são hoje. Hoje são 85%, sendo em alguns casos 100%. Ainda bem, mas deixemo-nos, de uma vez por todas, de certas conversas. Houve, portanto, recurso ao crédito para fazer face às inúmeras obras feitas ao longo dos anos, sobretudo depois do 25 de Abril. E mais especificamente, depois da adesão à União Europeia e à disponibilização dos fundos comunitários. Era um país e um concelho em corrida acelerada, a tentar em todos os domínios recuperar de um demasiado longo passado de letargia, pobreza e atrasos aos mais variados níveis. Conjugavam-se desejos, vontades, esforços múltiplos de dirigentes autárquicos, associativos e institucionais diversos que levaram o país aos patamares do possível em termos de desenvolvimento e qualidade de vida. O nosso Conselho atingiu de forma digna de registro esses patamares de desenvolvimento. E se mais mundo houvera, lá chegara. Acontece que foi nesse campeonato que surgiram dificuldades, a meio do campeonato, impostas pela administração central, como se fosse dona do país, sob a forma de leis arbitrárias e injustas. Grandes constrangimentos a uma administração local em velocidade cruzeiro de crescimento e desenvolvimento, como era o Concelho de Alcanena. Pena é que haja pessoas que só veem uma parte da realidade. Mas grave ainda quando levam os outros a pensar do mesmo modo, desvalorizando a nossa realidade, quando é a nossa própria realidade que nos deve motivar, envolver e levar a trabalhar denodadamente pela sustentabilidade de um futuro melhor, pelo menos para quem vai ficando, sabendo nós que somos cada vez menos. Não vale a pena omitir ou iludir. O Concelho de Alcanena, refiro documentos oficiais, é pena, mas perdeu 698 eleitores nos últimos 8 anos. Ou seja, 5,3% em relação a 2008. Somos menos, mas bons e que merecem tudo o melhor, incluindo ter conhecimento e consciência destas realidades que nos dizem respeito, pois voltando à dívida ou às dívidas, não fazendo obra e havendo dinheiro, será a obrigação pagar o que se deve. Se bem que se eu não inscrever no registro de dívida um valor qualquer, por pequeno que seja, ou mesmo que seja 1 milhão de euros, eu não estou oficialmente a dever. Ou seja, não consta na contabilidade, mas de facto devo ou não. Nem sequer entra nos cálculos dos prazos médios de pagamento, pois se eu não paguei, nem estou contabilisticamente a dever, qualquer semelhança com a realidade, como diziam os filmes de antigamente, será mera coincidência. Quem paga o que deve não faz mais do que a sua obrigação. As dívidas municipais são nossas, não são de A ou de B. E posso referir uma delas. Há muito realizada e que acabou recentemente de ser paga. Os esgotos da Louriceira. Ainda bem. Em todos os anos, os orçamentos tinham e têm de prever o chamado serviço da dívida. Ao que eu saiba, nos últimos anos, não houve amortizações extraordinárias de dívida. Pagou-se o que se tinha de pagar. Uma pergunta, quase a terminar. Será mérito da gestão terem saído 10 trabalhadores da Câmara por motivo de aposentação, de rescisão de contrato ou mesmo de falecimento? Muitas questões mais se podiam abordar. Continuam a preocupar-nos as questões da saúde, as questões da educação e da carta educativa, o menosprezo pela rede social, os seus planos de ação, algumas responsabilidades institucionais, a questão do tribunal, cujo encerramento parece ser aceito como uma fatalidade.
as incertezas sobre a colónia balear da Nazaré, as negociatas que instauraram as portagens na A23, a Estrada Regional 361, Estrada de Monsanto, que parece ser importante e uma necessidade, consoante sopram os ventos da capital, a questão das freguesias. Enfim, meus senhores e minhas senhoras, obrigado pela vossa atenção, mas muito há para fazer. Viva o Concelho de Alcanena! Vamos agora ouvir o poema Alcanina, de Adelino Vieira, dito por Tânia Silva. Diz a história, por virtual pena, terem sido os mouros que a fundaram e lhe deram o nome de Alcanena, afinal, Alcanina lhe chamaram. Jura-se que os árabes lhe deixaram a arte de curtir de forma plena a pele e que também alancardaram para vestir-lhe o corpo de tez morena. Vem do fundo dos tempos a memória, vila leal e nobre que labuta nos cortumes para toda a sua glória. Nas preces que a igreja vai rezar, chama-se Pedro, o santo que a escuta, e lhe diz, pela liberdade de lutar. Vai usar da palavra o representante da coligação PPD-PSD-CDS-PP, Novo Rumo, Dr. Marco Serra. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Alcanena, Excelentíssima Sra. Presidente da Câmara Municipal de Alcanena, Excelentíssimos Senhores Deputados da Assembleia Municipal de Alcanena, Excelentíssimos Senhores Presidentes da Junta de Freguesia aqui presentes, Excelentíssimo Sr. Comandante dos Bombeiros Municipais de Alcanena, restantes membros dos Bombeiros aqui presentes, autoridades civis, militares e religiosas, excelentíssimos representantes das forças políticas com assento na Assembleia Municipal, excelentíssimos convidados, antigos autarcas, restantes autarcas, minhas senhoras e meus senhores. Celebramos hoje os 102 anos da criação do Concelho de Alcanena e, como é tradição, reunimos-nos para honrarmos não só a memória dos fundadores, mas também todos aqueles que, com o seu trabalho e dedicação em cada uma das freguesias e lugares contribuem e certamente continuarão a contribuir para o desenvolvimento desta terra, da nossa terra. Não posso deixar de referenciar o momento que, a meu ver, marcou o Concelho nestes últimos tempos, as obras na rede de coletores de águas residuais do Concelho de Alcanena, obra que vem dar resposta à resolução de uma parte substancial do nosso passivo ambiental e que representa um exemplo de como, quando existe vontade efetiva por parte de todos os intervenientes e todos juntam as suas sinergias, não pondo de parte a sua identidade e a sua ideologia, mas focando-se no bem comum, é possível fazer mais e melhor. E vem ao encontro de algo que acredito, a grande maioria daqueles que se dedicam à causa pública fazem-no por convicção e em defesa do bem comum. Por esta ser uma obra de todos e para todos, foi por esta razão que aprovámos o orçamento e que votámos a favor das contas de 2015. Esta obra marca como que um momento zero, a oportunidade para começar de novo e que a partir daqui deixemos de ver aquilo que parecia ser a morte lenta do nosso concelho. Está nas nossas mãos, de todos, sem exceção, inverter esta tendência. Há que passar à ação. Cabe à Câmara Municipal e a cada junta de freguesia a parte, chamemos-lhe assim, política da coisa. A criação das condições para que as coisas aconteçam, mas não tenhamos dúvidas. A parte mais importante cabe a cada um de nós e a todos em conjunto, ou seja, fazer com que as coisas aconteçam. Minhas senhoras e meus senhores, não me querendo alongar muito mais nesta minha intervenção e deixando a luta política ou partidária para outros fóruns, queria então focar-me exclusivamente em honrar a memória daqueles cujo trabalho e dedicação ao nosso concelho muito nos deve orgulhar e honrar, todos sem exceção. Estamos todos de parabéns por mais este aniversário. Viva o Concelho de Alcanena, viva Portugal! Vamos ficar com mais um momento de poesia, com o poema Marcha do Centenário, Concelho de Alcanena, da autoria de Vicente Batalha, dito por Carolina Queimado e André Conceição. Nasci aqui no mês de maio, a República um farol, com a vontade no peito e os ideais como um sol. Era a nossa independência, de tantos anos o sonho, a unir toda esta gente a um futuro mais risonho. A Serra de Santo António, sobre Minde, debruçada, a descer para Moitas Venda, Bugalhos, abençoada. Monsanto do outro lado, vai até Vila Moreira, Malhou até ao Espinheiro,
e acaba na Louriceira. Alcanena, um concelho centenário. Alcanena, um concelho em construção. Alcanena, um concelho em movimento. Alcanena, dona do meu coração. Deste belo cancioneiro, resta apenas Alcanena. O coração do concelho, a nossa Vila Morena. Em dia de aniversário, dizemos a uma só voz: o concelho de Alcanena, sou eu, és tu, somos nós. Vai usar da palavra o representante do Partido Socialista, Sr. Luís Pires. Excelentíssima Sra. Presidente da Câmara, excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia, Sr. Deputado Hugo Costa, bem-vindo a este Conselho, bem-vindo a este aniversário, muito obrigado. Srs. Presidentes de Juntas e Uniões de Freguesias, dignas autoridades religiosas, civis e militares, representantes dos partidos, representantes das coligações, hoje é dia de festa, é dia de agradecer e de comemorar. O Concelho de Alcanena festeja hoje o 102º aniversário, criado a 8 de maio de 1914 pela Lei 156, assinada pelo Presidente da República, pelo Primeiro-Ministro e Ministro do Interior, Bernardino Machado. Veio alterar qualitativamente o desenvolvimento regional. O Conselho foi uma luta que os ideais republicanos alimentaram e que uniu toda a gente sedenta de sentimentos de liberdade e emancipação. A minha homenagem à luta vitoriosa do nosso povo, aos fundadores e promotores do Conselho e a todas e a todos, mulheres e homens, que se sacrificaram e dedicaram grande parte das suas vidas pela nobre causa do municipalismo e do desenvolvimento. O Concelho de Alcanena viveu com alma, confiança e esperança o centenário do Concelho, e estão bem vivas, na memória de todos os ecos, as memórias desses muitos momentos altos e, em especial, a abertura de 8 de maio de 2014 e o encerramento a 8 de maio de 2015. A dinâmica do centenário espelha bem o resultado do trabalho de todos e de uma equipa camarária que tem sabido cumprir e honrar os seus compromissos para com toda a população do Concelho, honrando o passado e construindo o futuro. Os passos iniciais destes 6 anos de trabalho foram muito duros, difíceis, devido à elevada dívida que nos foi deixada, e aqui deixo 2 números. Isto é a realidade deste Concelho, desta Câmara. Em 2009, a dívida era de quase 21 milhões. Esta é a realidade dos números, no papel escrito. Hoje, neste momento, temos perto de 10 milhões só de dívida. Só com uma política de gestão exigente e equilibrada, criteriosa e inteligente, se conseguiu bons resultados. E hoje são bem visíveis todos os indicadores que o confirmam a nível regional e a nível nacional. A liderar esta equipa, temos pela primeira vez na história do Concelho uma mulher trabalhadora, dinâmica, dedicada, inteligente, que nos honra a todos e ao Concelho, que a elegeu através do voto livre e democrático e que a voltou a renovar com maioria absoluta. Esta gestão tem permitido investimentos de vulto, sendo de destacar, entre outros, as obras da requalificação dos coletores de Etar, na defesa do ambiente e da qualidade de vida da nossa população e também as vias de comunicação como a Estrada de Minde e do Malhou, valorizando o desenvolvimento equilibrado das nossas freguesias e, por último, destacar a requalificação dos Olhos d'Água, uma mais-valia para o Concelho de Alcanena, uma mais-valia para a população de Alcanena e uma mais-valia para o turismo em Alcanena. O ponto forte desta gestão modelo é o apoio coletivo às coletividades e associações, o incremento à cultura e ao desporto e à ação social. Quero salientar a parceria e o clima de confiança
estabelecido com as nossas juntas de freguesia, com os autarcas de saúde, tem sido muito valioso para o desenvolvimento equilibrado e harmonioso de todo o Conselho. Em contrapartida, não esqueça a ação nefasta do anterior governo, que encerrou o nosso tribunal e algumas extensões de saúde, como Malhou e Louriceira. Sem nenhuma explicação, e levou a cabo uma artificial divisão administrativa que criou muitos problemas e não resolveu nenhuns. A gestão atual, que o atual governo está a tentar resolver, não por um princípio de volta atrás, com o que foi feito, mas porque esse é o interesse primordial das nossas populações e do nosso país. Em nome do Partido Socialista, dou meus parabéns a todos o Executivo pelo empenho e trabalho dedicado nestes 6 anos de mandato, assim como à Assembleia Municipal. Para terminar, agora podemos olhar com mais confiança para o futuro, porque a gestão financeira da autarquia permite que o Conselho tenha um futuro risonho para nós, os nossos filhos e os nossos vindouros. Viva o Conselho de Alcanena! Vamos de seguida ouvir o poema Alcanena, História de uma Lenda, de Maria Alzira Bento, dito por Filipe Jorge Dias. Diz a lenda que Alcanena derivou de uma cabaça. Não é motivo de pena, mas sim motivo de graça. Em noite enluarada, uma cabaça se abriu e de lá de dentro surgiu linda moira encantada, desde logo enamorada. Mas com muito juizinho, quis sair do seu cantinho, determinada, serena, e logo se batizou com o nome de Alcanina. Pouco depois, Alcanena. A seus pés então corria, com certa nostalgia, um rio de caudal divino. A sua fauna, tão bela, nessa altura, cristalino, malfadado o seu destino, o majestoso Alviela. Olhando o lado oposto, logo teve maior gosto ao ver linda aguarela. Era a Serra Verde e bela, dos seus matizes tão farta. O seu nome, Candeeiros, ou Serra de Santa Marta. À serra ela quis subir, coragem quis imprimir a tão imensa aventura. Juventude e formosura era o que não lhe faltava. Decidida e bem segura, pela serra caminhava. Sempre de cabeça erguida, foi percorrendo a subida, só no cimo ela parava. Com ares de conquistadora, sem ter nada de agressora, descansou, para meditar. São tantas as maravilhas, espero que sem armadilhas, não sei se estou a sonhar. Eram lindos os locais que dali podia ver. Sentindo tão grande querer, dando asas ao pensamento, perguntou-se no momento: com eles, que vou fazer? Um conselho, certamente, é o que tenho em mente, e com todo o meu saber, a minha esperança é enorme. É coisa que nunca morre. E um dia hei de vencer. Só ao fim dos longos anos e de muitos desenganos, o sonho foi realizado. Viu o seu conselho formado com o seu espírito audaz. Sentiu-se tão capaz de abraçar todos os seus filhos, apesar de alguns sarilhos, vivem unidos e em paz. Depois de muito lutar, seus sonhos foram certeza. Os anos quis festejar com orgulho e com nobreza. A boa moira encantada, sentindo-se tão amada, até fez uma cantiga, um pouco embaraçada. Foi por ela entoada um conselho jovem numa terra antiga. Vai agora usar da palavra a excelentíssima senhora Presidente da Câmara Municipal de Alcanena, doutora Fernanda Aceiceira. Muito bom dia a todos e a todas. Sr. Presidente da Assembleia Municipal, senhores representantes dos restantes grupos político-partidários e coligações com assento na Assembleia Municipal, Sr. Deputado Hugo Costa, senhores vereadores, senhores presidentes de junta e restantes elementos dos executivos aqui presentes, Sr.
Senhora Comandante da Guarda Nacional Republicana, Senhor Comandante dos Bombeiros Municipais de Alcanena e restantes elementos aqui presentes. Permitam-me também um cumprimento particular aos mais antigos autarcas aqui presentes, eleitos após o 25 de Abril, Sr. Joaquim Pereira Henriques, como Presidente de Câmara, Sr. Mariano, como Presidente da Assembleia Municipal, Dona Aldina Marques, como Vereadora, dirigentes e trabalhadores da Câmara Municipal também aqui presentes, deputados municipais, restantes munícipes que vieram a esta sessão solene, comunicação social, TV Mind, Rádio Arts, Mirante, também aqui presente, e os elementos que aqui estão a colaborar com estes lindos textos e poemas para comemorar este nosso aniversário, o aniversário do Concelho de Alcanena. O Concelho de Alcanena está de parabéns. Faz precisamente hoje, dia 8 de maio de 2016, 102 anos, sobre a data da sua criação e 2 anos sobre a data em que assinalou o seu centenário. Mais um ano em que homenageamos todos os fundadores, com a deposição de uma coroa de flores no monumento de homenagem aos fundadores. Mais um ano em que homenageamos também todos os autarcas já falecidos e sepultados no cemitério municipal de Alcanena. E com este ato simbólico também todos os restantes autarcas, onde quer que se encontrem sepultados. Mais um ano em que saudamos todos os que contribuíram ao longo destes 102 anos para o crescimento e para o desenvolvimento do nosso concelho. Um concelho do qual todos nos devemos orgulhar, independentemente da nossa origem, da nossa classe social, da nossa profissão, da nossa idade. Tudo ganha mais valor quando é valorizado. A nossa responsabilidade maior é valorizar o concelho que nos acolhe, que escolhemos para viver. É também nossa responsabilidade, de forma individual ou coletiva, darmos o nosso contributo para o seu engrandecimento, quer por atos, quer por palavras. A Câmara Municipal, com a comemoração do centenário, pretendeu reforçar essa valorização com o envolvimento de todos, com o objetivo de que este importante marco da nossa história presente fosse partilhado, participado e vivido por toda a comunidade, por todos os agentes económicos, culturais, sociais e institucionais. Uma marca institucional que temos procurado desenvolver e manter. Uma das características distintivas do nosso território é efetivamente a sua dinâmica, protagonizada por todos os intervenientes, num contributo coletivo para a afirmação e valorização do Concelho de Alcanena. Cada um, com plena consciência do seu papel nesta sociedade, neste território, procura concretizá-lo da melhor forma possível. As comemorações do aniversário do Concelho permitem sempre fazer uma reflexão, um balanço do trabalho desenvolvido e uma perspectiva de futuro, com e pelas diversas sensibilidades político-partidárias, como acabamos de ouvir, de acordo com os seus objetivos próprios. O meu objetivo, desde o primeiro dia em que entrei neste edifício como Presidente de Câmara, continua a ser e continuará sempre a ser o mesmo. Trabalhar de forma empenhada e responsável com todos e para todos. Trabalhar de forma dedicada para que em cada dia se dê sempre mais um passo no caminho do crescimento e desenvolvimento do Concelho de Alcanena. Este importante e meritório trabalho, desenvolvido pela Câmara Municipal, foi reconhecido na última Assembleia Municipal, que aprovou o Relatório de Contas 2015 por unanimidade. Obrigada, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, e na sua pessoa, obrigada a todos os deputados municipais por essa atitude de reconhecimento. É justa essa avaliação, pela nossa atividade em geral, que vai muito além das festas e romarias, expressão utilizada com o objetivo de depreciar o importante trabalho desenvolvido para a promoção cultural do nosso concelho, quer pela Câmara, quer pelas juntas, pelas associações, pelas comissões de festas,
pela comunidade, cujo envolvimento levou até à criação de um novo grupo de teatro, Alcanena em Cena. São alguns desses elementos que hoje aqui colaboram connosco neste ato solene. Um muito obrigada a todos. Mas é justo esta avaliação, sobretudo pelos resultados concretos atingidos em 2015 e que passo a destacar. Execução orçamental, quer na despesa, quer na receita, de cerca de 95%. Maior comparticipação anual recebida em termos de fundos comunitários, que ultrapassou os 5 milhões de euros. Redução da dívida total em mais de 1,3 milhões de euros relativamente ao ano anterior. Evolução favorável do endividamento líquido municipal, com um valor de mais de 5,7 milhões de euros abaixo do limite legal. Prazo médio de pagamento a fornecedores de 14 dias. Resultado líquido superior a 1,3 milhões de euros. São apenas alguns indicadores objetivos que comprovam a evolução muito positiva do trabalho desenvolvido, que garantem a sustentabilidade económico-financeira do município, que permitem planear e perspectivar o futuro do concelho de Alcanena. Estes resultados permitem atualmente distinguir o município de Alcanena de forma positiva na análise comparativa com outros municípios. Tempos houve em que os resultados obtidos o distinguiam sim, mas de forma negativa. Mas o concelho é também destacado por estar próximo, por manter e honrar o apoio às associações, de ter até aumentado esses apoios. Por estar próximo, por manter e honrar os compromissos assumidos com todas as juntas de freguesia e uniões de freguesia. Por cumprir prazos de pagamento a fornecedores. Por procurar cumprir compromissos assumidos. Por ter havido a determinação política e a capacidade organizativa e institucional das várias entidades envolvidas, Câmara Municipal, Ministérios, POVT, assim como da empresa responsável pela empreitada, para executar física e financeiramente uma das obras mais relevantes para o concelho, a requalificação da rede de coletores. Uma intervenção de mais de 6 milhões de euros, financiada 85% a fundos comunitários. Destacamos também a atitude responsável e colaborativa em todo o processo da Austra, que, para além do apoio concedido a este projeto, tem desenvolvido intervenções várias de melhoria do funcionamento e eficiência da ETAR. Saliento ainda as intervenções realizadas na eliminação da célula de lamas existente no aterro há muitos anos como um grave passivo ambiental, obra concluída e da responsabilidade da Agência Portuguesa do Ambiente. Saliento também a atitude da Câmara Municipal de Santarém ao longo dos anos, sendo em 2009 a única entidade presente na Assembleia da República a assistir ao plenário em que eu mesma participei, na altura como deputada da Assembleia da República, a defender uma solução para os problemas ambientais em geral no concelho e em particular em defesa do rio Alviela. Do concelho de Alcanena encontravam-se presentes nesse plenário apenas 2 munícipes, mãe e filha. Considerando a dimensão ambiental de natureza intermunicipal e um recurso hídrico relevante para a nossa região, este problema continua a unir os 2 concelhos e respectivos responsáveis políticos, quer ao nível das câmaras, das assembleias ou das juntas de freguesia. E ao nível distrital, continua a unir os nossos deputados à Assembleia da República, que eu acompanho pelo menos desde 2005 até aos dias de hoje. É justo referir também a sensibilidade política de 2 ministros determinantes para esta concretização. Humberto Rosa, que estando no governo do Partido Socialista em 2009 e após várias reuniões, audiências e insistências, envolveu as entidades necessárias para enquadrar estes projetos, homologando o primeiro protocolo a 5 de junho de 2009. Jorge Moreira da Silva, que estando no governo da coligação PSD-CDS em 2014, também após várias reuniões, audiências e insistências, envolveu entidades e enquadrou apoios comunitários que permitiram a assinatura de um segundo protocolo em 15 de abril de 2014.
A alteração de governo que ocorreu em 2011, entre ambos os protocolos, alterou também o enquadramento previsto no primeiro protocolo. Contei na altura com o apoio da CCDR Centro para procurar garantir o apoio financeiro para a continuidade de todo o processo, mas a verba, na altura atribuída a estes projetos, foi afeta para outros projetos e o protocolo ficou sem condições de ser cumprido. E por isso, o que poderia ter sido feito mais cedo e com mais tempo, foi feito com enorme esforço de muitos, repito, de muitos, num único ano, o ano 2015. Mas o que importa é que hoje está feito. É uma realidade e devemos orgulhar-nos deste grande feito, desta grande conquista. Congratulemo-nos todos por isso. Reivindicar protagonismos políticos num processo que contou com tantos envolvimentos e tantos apoios é, no mínimo, sobranceria política. Estamos cá para agir, para trabalhar, e com todos, e para contribuir para a concretização de projetos importantes para o Concelho de Alcanena. Entendemos ser essa a nossa obrigação. Um dos grandes resultados obtidos é que hoje vivemos no Concelho de Alcanena com mais qualidade de vida, tendo sido ultrapassados graves problemas ambientais, graças às intervenções acima referenciadas, dando maior sustentabilidade a todo o sistema. Foi dado, assim, um importante passo para que o Concelho se afirme em termos ambientais, em termos económicos, sociais, mas também turísticos em todo o seu território. A Praia Fluvial dos Olhos de Água, cujas obras de requalificação foram inauguradas no passado dia 5 de maio, feriado municipal, é um exemplo. O projeto Percorrer e Conhecer Alcanena, que abrange todas as freguesias do Concelho, que integra uma rede de 11 percursos pedestres, um percurso de manutenção, 5 percursos BTT. O Centro Ciência Viva do Alviela, que se encontra requalificado e em constante valorização, que inaugurou também no dia 5 de maio, no Terreiro do Paço, em Lisboa, uma exposição realizada em consórcio com os Centros de Ciência Viva de Bragança, de Estremoz, de Proença Nova. Exposição que se intitula Porque Somos Quem Somos. O Museu da Aguarela Rocameiro, com certificação Heritage, tal como o Centro de Ciência Viva. O Museu da Boneca, com as suas características próprias e que assinala amanhã, dia 9 de maio, o seu 7º aniversário. O nosso património religioso, o nosso património natural. Tudo associado à boa restauração existente, são desde já atrativos que o nosso Concelho tem para oferecer. E em 2017 se juntará o Museu do Curtume como corolário da afirmação do Concelho de Alcanena como a capital da pele. Tendo o nosso Concelho imensas potencialidades para se afirmar como território privilegiado para as práticas do desporto da natureza, associadas ao turismo da natureza, o município de Alcanena aderiu ao consórcio By Nature, constituído por 25 municípios, no âmbito de uma candidatura conjunta ao Programa de Valorização Económica de Recursos Endógenos, que visa promover o turismo sustentável em áreas classificadas, sendo para já o único concelho da área protegida do Parque Natural Serra da Aire e Candeeiros a estar em parceria com outros municípios inseridos noutras áreas protegidas do centro do nosso país, visando assumir uma oferta integrada com potencial para o desenvolvimento e consolidação do produto turismo da natureza. É um enorme contributo para o empreendedorismo ao nível da restauração, do alojamento ou da promoção de atividades desportivas ou de lazer. A Câmara Municipal de Alcanena tem mantido também uma atitude muito atenta, mas também preocupada com os atrasos na implementação das candidaturas no âmbito do atual Quadro Comunitário Portugal 2020, que abrange o período 2014-2020. Estamos em 2016 e nenhum município conseguiu ainda concretizar nenhum projeto apoiado por este quadro comunitário de apoio. As ações desenvolvidas até 2015 foram meras ações de propaganda política. São vários os projetos a implementar no Concelho de Alcanena que integram o Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. Projetos ao nível das novas tecnologias da informação para a melhoria de serviços e de comunicação. A promoção do empreendedorismo com criação de empresas e de emprego.
a melhoria da eficiência energética em edifícios públicos e na iluminação pública, a melhoria de infraestruturas educativas, com candidaturas já a decorrer para a criação do Centro Escolar de Alcanena e para a requalificação da escola secundária e, posteriormente, para o Centro Escolar de Minde. A elaboração e execução de um plano integrado e inovador de combate ao insucesso e ao abandono escolar, o reforço na implementação de rotas e percursos, a promoção do envelhecimento ativo, a promoção da fruição cultural e inclusão para todos. Apesar de não estar integrado neste pacto os investimentos em infraestruturas sociais, aguardamos a abertura de candidatura, ainda este ano, para candidatar o lar residencial para pessoas com deficiência, em parceria com o CRIT, estando já o projeto concluído, considerando que esta oferta social responde a uma necessidade local, mas é também considerada prioritária em termos regionais e nacionais. Esta concretização vem alargar e reforçar as ofertas de equipamentos sociais das IPSS existentes no concelho. O município de Alcanena afirma-se também como um município com grandes preocupações sociais. Para além dos vários projetos implementados e que integram a nossa atividade regular, importa salientar também a assinatura dos protocolos com os Centros de Bem-Estar Social da Serra de Santo António e de Minde, apoiando as obras de cada uma das IPSS em 300 mil euros cada, totalizando ambas 600 mil euros, a transferir de forma faseada até 2017. Foi também atribuído o apoio solicitado pela AIGIL da Louriceira, que permitiu melhorar as condições de serviço aos utentes desta instituição. É de forma planeada e de acordo com a maturidade de cada projeto que a Câmara Municipal tem vindo a concretizar esta orientação de apoio às IPSS do concelho. A nossa grande preocupação social levou também à candidatura aos contratos locais de desenvolvimento social, tendo no nosso concelho a funcionar com sede no pavilhão multiusos o contrato local de desenvolvimento social Crescer e Desenvolver Alcanena, que até 2018 desenvolverá um conjunto de ações de reforço da nossa intervenção social com uma equipa pluridisciplinar ao nível da psicologia, da sociologia, do serviço social, visando o desenvolvimento de competências socioprofissionais em agregados familiares mais desfavorecidos. Queremos, assim, afirmar-nos como um concelho inclusivo para todos e para todas, incluindo os imigrantes, e, por isso, o único centro local de apoio ao imigrante do Médio Tejo está sediado em Alcanena. Com esta dimensão social tão marcada, dissemos também sim ao acolhimento de refugiados, estando a ser reunidas as condições para acolhermos 2 famílias de refugiados, uma numa habitação social propriedade do município e outra numa casa particular que é cedida ao município em regime de comodato para esse fim. De acordo com a constituição dos agregados familiares, em articulação com as entidades e empresas do concelho, promoveremos também a sua integração socioprofissional. Outra área de intervenção que tem vindo a ser desenvolvida no concelho integra-se na promoção da regeneração urbana, com as áreas de reabilitação urbana. Estão já aprovadas as áreas de reabilitação urbana de Alcanena, de Minde e da Louriceira. E estão em fase de elaboração as áreas de reabilitação urbana de Malhô e do Espinheiro, seguindo-se as restantes freguesias do concelho. Estamos, por isso, também a preparar a candidatura, cujo prazo está a decorrer, para a apresentação do plano de ação para a regeneração urbana para a sede de concelho, tendo em vista apresentar os seguintes projetos: Mercado Municipal de Alcanena, reabilitação do mercado coberto; bairro Dr. Anastácio Gonçalves, intervenções de reabilitação vária; Estádio Municipal Joaquim Maria Batista, também com intervenções várias; Parque Verde e de Lazer, que é a reabilitação da área dos depósitos; Pavilhão Carlos Calado; Miradouro de Alcanena; Arquivo Municipal. A inclusão da totalidade dos projetos e sua prioridade depende das verbas a atribuir ao município de Alcanena e da maturidade dos respectivos projetos,
Ficamos também a aguardar uma eventual reprogramação financeira dos programas que permitam abrir novas candidaturas para novos planos de ação de reabilitação urbana noutras áreas de reabilitação urbana já aprovadas para concretização de projetos que gostaríamos de concretizar, como é o caso da Fábrica da Cultura em Minde. Todos estes projetos se enquadram no plano estratégico do Concelho de Alcanena, que se encontra em fase de conclusão e que procurou envolver intervenientes das várias áreas de intervenção local. Uma área que também muito nos preocupa tem a ver com a requalificação da nossa rede viária. Em todos os anos tem havido investimento municipal na requalificação de estradas e vai continuar a haver, conforme tem vindo a ser assumido com cada junta de freguesia ou união de freguesias. Temos definido um plano de intervenções a executar. A situação é muito crítica, devido à falta de manutenção que aconteceu durante muitos anos. Um destaque também para o crescente trabalho de valorização da proteção civil no Concelho de Alcanena, salientando, para além dos apoios concedidos aos bombeiros voluntários de Minde, o investimento feito nos bombeiros municipais de Alcanena, cuja presença nestas comemorações, mais uma vez agradeço, na pessoa do Sr. Comandante. Hoje tem um quartel requalificado, viaturas em condições de intervir, equipamentos de proteção individual, fardamento. Ainda este ano terão mais recursos humanos e mais uma ambulância. Mantemos também a candidatura à equipa de sapadores florestais, que será reforçada com mais recursos humanos. Para além da preocupação na concretização de todos estes projetos da nossa responsabilidade e competência, é também pública a nossa preocupação em encontrar respostas mesmo para situações da responsabilidade e competência da Administração Central. É o caso do quartel da Guarda Nacional Republicana. A Câmara Municipal adquiriu o edifício Salgueiro Maia em 2015, encontrando-se disponível para o ceder para esse fim. Recebemos já a visita da Sra. Secretária de Estado da Administração Interna, que garantiu ser o quartel da GNR em Alcanena a primeira prioridade do distrito de Santarém, aceitando ser a Câmara a elaborar o projeto de alterações do edifício para maior celeridade do processo, o que ocorrerá ainda durante o presente mês de maio. Mais uma vez, a Câmara disse sim. É o caso do Tribunal de Alcanena, que passou a secção de proximidade, após reuniões e manifestações em que nos disponibilizámos a fazer melhorias no edifício. A Sra. Ministra da Justiça, que se encontra a avaliar a reorganização do mapa judiciário implementada pelo anterior governo, já anunciou ouvir os municípios a partir do próximo mês de junho. E, mais uma vez, a Câmara Municipal de Alcanena dirá sim ao que for necessário para fazer no edifício as obras necessárias para devolver o Tribunal ao Concelho de Alcanena. É o caso da Estrada Nacional 361, em que, em reuniões várias com a Estradas de Portugal, com a atual Infraestruturas de Portugal, a Câmara Municipal de Alcanena disse sim a reunir com o Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, a contactar proprietários, a colaborar na análise e melhoria do projeto. Agradeço ao Sr. Deputado Hugo Costa, aqui presente, as diligências que tem conhecimento, que tem tomado, junto do respectivo Ministério e das Infraestruturas de Portugal, para que esta estrada seja efetivamente requalificada. Em reunião que tive no passado dia 29 de abril com o Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas, foi-me assegurado pelo próprio que o projeto das estradas estaria concluído durante o mês de maio e que esta requalificação voltava a estar considerada prioritária em termos de intervenções a realizar em 2017. Antes de terminar, não posso deixar de fazer uma referência à reorganização administrativa levada a cabo pelo anterior governo PSD-CDS e que impôs ao Concelho de Alcanena a união das freguesias de Alcanena e Vila Moreira e impôs ao Concelho de Alcanena a união das freguesias Malhou, Louriceiro e Espinheiro. É importante ter memória. A Câmara Municipal
a Assembleia Municipal e as respectivas juntas de freguesia disseram não a este processo. E a Câmara Municipal, e estou certa, os outros órgãos, continuarão a dizer não. Pelo menos a Câmara Municipal dirá não. E para que não haja dúvidas, na próxima reunião de Câmara apresentaremos a proposta de uma moção para que, de uma forma já à presente data, fique clara, para que disto não haja dúvidas, qual é a posição da Câmara Municipal nesta matéria e sobre este assunto. O atual Governo comprometeu-se a reavaliar essa matéria, é um facto. E estou certa que vai fazê-lo. Se não for até 2017, como esperava que pudesse acontecer, e ainda tenho esperança que possa acontecer, será após 2017. Mas continuaremos convictamente a defender as 10 freguesias para o Concelho de Alcanena, tomando as diligências que forem consideradas necessárias para o conseguir. Termino saudando todos pela presença, por terem ficado até o final desta sessão solene. Continuem a participar nas atividades que durante todo o mês de maio integram as comemorações do 102º aniversário do Concelho de Alcanena. Hoje temos um concelho melhor, um concelho que muito nos orgulha. Juntos conseguimos que fique ainda melhor. Viva o Concelho de Alcanena! Com a autorização da excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Alcanena, Doutora Fernanda Aceiceira, declaro encerrada a sessão solene pública comemorativa do 102º aniversário da fundação do Concelho de Alcanena, com a canção A Morgada do Alviela, com versos de Carlos Monsanto, canção concorrente ao primeiro Festival da Canção de Alcanena de 1964, que será interpretada por Inês Caetano. Muito obrigada a todos e bom dia. Morgada do Alviela, que despertas grande amor. Ouve assim quem lhe chamasse, o sol que lhe doura a face, lá no campo é meu labor. Morena do Alviela, que por Deus te abençoa. Águas puras cristalinas, tão puras e tão divinas, o consolo de Lisboa. Lindas morenas, lá dos Algares, venham aos pares para entoar esta canção. Noites amenas da nossa terra, que beleza encerram, alegrando o coração. São doces os madrigais que ouço de noite e dia, aos roxinóis da loureira, minha eterna companheira, e me enchem de alegria. Dos santos o mais velhinho, és tu, Pedro da minha alma. Abre as portas lá do céu, teu coração junto ao meu, nossa vida bela e calma. Lindas morenas, lá dos Algares, venham aos pares para entoar esta canção. Noites amenas da nossa terra, que beleza encerram, alegrando o coração. Noites amenas da nossa terra, que beleza encerram, alegrando o coração. Morgada do Alviela,
que despertas grande amor. Ouve assim quem lhe chamasse, o sol que lhe doura a face, lá no campo é meu labor. Morena do Alviela, que por Deus te abençoa. Águas puras cristalinas, tão puras e tão divinas, o consolo de Lisboa. Lindas morenas, lá dos Algares, venham aos pares para entoar esta canção. Noites amenas da nossa terra, que beleza encerram, alegrando o coração. São doces os madrigais que ouço de noite e dia, aos roxinóis da loureira, minha eterna companheira, e me enchem de alegria. Dos santos o mais velhinho, és tu, Pedro da minha alma. Abre as portas lá do céu, teu coração junto ao meu, nossa vida bela e calma. Lindas morenas, lá dos Algares, venham ao